Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 9 e aqui nós vamos ver o astuto acordo dos gibeonitas. Então nós sabemos aqui pelas passagens anteriores que Israel já tinha vencido a cidade de Jericó e também tinha tomado a cidade de Ai. Então o que aconteceu ali em Canaã? Os reis todos ficaram sabendo e eles o que? Se reuniram. Então, deixa eu ler o versículo 1, olha só. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre as planícies costeiras e as montanhas, em todo o litoral do mar, até o Líbano, que era quem? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Eles fizeram uma coligação, eles se uniram para combater de algum modo contra Josué e Israel. Porque eles queriam o quê? Vamos nos unir agora para que ele não venha e nos vença, como aconteceu com Jericó e como aconteceu com Ai. Então aqui eles se uniram contra o povo de Israel. E aí só que aconteceu que um povo que morava a 3 dias de distância deles, que eram os gibeonitas. Então eles falaram assim, eles fizeram um plano astutos, o que eles pegaram um grupo de homens, carregaram esses homens em jumentos, com jumentos e carregaram de sacos assim bem gastos, as vasilhas de couro rachadas, remendadas, a sandália que esses homens usavam e as roupas eram velhas, remendadas, e todo o alimento que eles traziam, que era um pão, os pães estavam endurecidos, secos e esmigalhados. E aí eles se dirigiram a Josué e falaram que vieram de uma terra muito distante para que fizesse uma aliança com eles, porque eles tinham ouvido falar de tudo que o Deus deles havia feito, desde o Egito até esse momento, e eles queriam fazer uma aliança com eles. Olha o que o versículo 8 diz: ao que eles afirmaram, esses gibeons, né? Somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo que realizou no Egito. Olha que interessante, eles não eram nécios quanto quem era o Deus de Israel, o que Deus havia feito. Então, eles tinham oportunidade de ter um coração de arrependimento. Inclusive, no versículo 10, eles falam assim, olha, nós sabemos que vocês venceram os 2 reis dos amorreus lá do leste do Jordão, o rei Esbom, o rei Og. Então, eles estavam sabendo tudo o que acontecia. Então, o que eles tinham? Eles tinham oportunidade de chegar, qualquer um deles, e fazer um acordo de paz no sentido de começar a adorar o Deus de Israel, porque o acordo de paz aqui seria você pegar a mesma tradição e começar a jogar todos os seus ídolos fora e adorar o Deus de Israel. E Raabe, ela teve esse coração. Raabe, a gente vê que tinha uma vida de prostituta, uma vida errada, e ela o que? Teve o coração de se converter ao Deus de Israel e foi aceita pelo Senhor e ainda entrou na genealogia de Cristo. Então a gente vê sempre o Senhor falando lá desde os 10 mandamentos, o que? A ter somente um Deus e adorar somente o Senhor. Então essa era a conversão que deveria ter no coração deles, né? Aí então vamos ver o que aconteceu. O Josué não consultou os sacerdotes, porque veja só, havia o que? Josué estava à frente, ele era o intercessor ali, mas os sacerdotes, eles eram aquele também que consultavam o Senhor. E o sumo sacerdote Eliezer, ele tinha aquela roupa que em cima tinha o que? As pedras, e tinha o turim e o tumim, que eles consultavam o Senhor mediante tomada de decisões.
Mas aqui Josué foi lá junto com seus homens e foi ver se realmente o pão era velho, foi constatar os fatos. E constatou esses fatos, então fez uma aliança com eles. Porém, não consultou o Senhor. Mas eles fizeram uma aliança, toda aliança que foi feita no nome do Senhor. E assim eles tiveram que manter a aliança, mesmo depois de terem descoberto que realmente eles foram enganados, eles mantiveram a aliança. O povo, claro que o povo ficou chateado com eles, mas a partir do momento que eles fizeram a aliança, eles mantiveram. O que somente eles falaram para eles, que olha, mediante vocês terem mentido para nós, então agora vocês vão viver sob servidão a nós. Vocês vão viver agora sendo rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação de Israel. E assim, portanto, os líderes de Israel ficaram sabendo e eles cumpriram isso. Só que, veja, eles preferiram ficar dessa forma do que serem mortos. E Gibeon, depois a gente vai ver nessa cidade, que foi ali por Salomão também começado um templo. Então, nós vamos ver que eles estavam servindo de alguma forma, porque a lenha e a água, principalmente, era ali para o serviço do tabernáculo. Eles estavam servindo a parte ali do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós temos tantos os inimigos de fora que se unem para ser contra a palavra do Senhor, e também nós temos aqueles que vêm como pele de ovelhas, né? Mas o que? São lobos. Então, o que é mais difícil? É mais difícil trabalhar com os enganadores, assim como Judas. Judas era um dos 12 apóstolos e ali o que? Ele não tinha o coração puro no que ele estava fazendo. Então é melhor a gente enfrentar pessoas que se declaram claramente do que aquelas que elas nos enganam. Então nós temos que ficar atentos em tudo, pedir a direção do Senhor. Muitas vezes nós somos imprudentes, nós confiamos muito da maneira das pessoas serem, nós devemos sempre ter cautela, observar e levar todas as nossas decisões ao Senhor, porque depois vai haver o quê? Um compromisso. Aqui houve um compromisso de Josué para com o povo dos Gibeonitas. Pode ser que se os Gibeonitas chegassem e falassem a verdade e queriam se voltar ao Deus de Israel, talvez aconteceria igual Raabe, seriam aceitos pelo Senhor. Então, melhor sempre trabalhar com princípios e sinceridades. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor.